Você já conhece a Erefinem? Vem comigo que eu vou lhe mostrar um pouquinho da nossa loja. Aqui você encontra estofados e móveis diferenciados. Cortinas e persianas feitas sob medidas e personalizadas para você. Plantas permanentes que podemos montar com exclusividade para seu espaço. Quadros que são tendência no mercado de decoração. Móveis externos para sua área de lazer. E é claro que isso você já sabe, a Erefinem trabalha com uma vasta linha de decorações. Seja para mobiliar, decorar, personalizar todos os ambientes, a Erefinem trabalha com várias marcas que caibam em todos os bolsos. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa de conexão entre a gastronomia e convidados que contarão a sua história de sucesso, seus cases de sucesso aqui junto comigo. E hoje eu vou ensinar para vocês uma terrine de queijo. Prática, versátil, típica para o verão, fresca, onde a gente pode estar degustando como à beira de uma piscina, uma entrada para um jantar, e para aquilo que você achar mais viável aí na sua casa. Eu vou estar utilizando ricota, requeijão, creme de leite, pode ser utilizado iogurte, mas vocês vão acompanhar tudo comigo aqui, como tudo isso vai ser feito de forma muito fácil e versátil. A primeira coisa que eu vou estar utilizando é a ricota. E eu vou fazer o quê? Juntamente requeijão e creme de leite. Eu vou colocando aos poucos essa mistura para saber qual a quantidade que eu vou ter que colocar. Então eu coloco um pouco e aí eu continuo misturando aqui para ela poder aglomerar. Muitas pessoas colocam também gelatina incolor. Eu particularmente não gosto, porque aí você tem que cortar e o meu objetivo aqui é um patê de queijo. Não uma torta que eu tenho que cortar ela. Gente, coloquei então ricota, a cremosidade, misturei tudo isso e agora eu entro com o sabor. Então, desse ponto para cá, vocês continuam colocando o que vai mais com a característica do paladar de vocês. Eu vou estar utilizando, como eu falei antes, o queijo gorgonzola, que ele tem característica essas veias, que quem não conhece, que muitas pessoas é uma linha de queijos muito grande que nós temos, que acham que o queijo está estragado. E isso é uma característica deste queijo. Ele tem essas veias, que são por bactérias que dão essa característica de odor e sabor muito característico do gorgonzola. Então, como eu já não vou usar processador, eu vou ralar ele com esse ralador mais grosso aqui, ó. Eu vou apoiar aqui e eu vou ralar ele para dar o sabor aqui na minha terrine. Com tomate seco fica muito gostoso, aí você pode depois na decoração colocar ou uns tomates confitados, ou a mini rúcula pode ser colocada. E aí, o que eu sempre falo para os meus alunos, para as minhas amigas, a criatividade dentro da gastronomia, ela não tem limite, ela é ilimitada. Você vai colocando e vai criando infinitas formas de sabor. Para complementar essa terrine de queijo, o gorgonzola, e eu vou utilizar uma porção de parmesão. O parmesão é um outro tipo de queijo que ele leva uma maturação de mínimo 12 meses, 24, 36. E obviamente que quanto maior for o tempo de maturação desse queijo, mais terá presente dentro dele cristais, que são as transformações do ácido lático.
Então, muitas pessoas que são intolerantes ao leite, elas podem consumir esse queijo super maturado pela forma que a parte de lactose que está presente é totalmente consumida e formando o parmesão. Então eu vou colocar uma porção aqui, que eu já tenho ele ralado de parmesão. Vou colocar um pouquinho de pimenta. E depois eu vou dar uma provadinha para ver do sal. E aí eu misturo bem. Eu sempre vou com o auxílio do garfo, porque como eu não tenho processador, com o garfo eu consigo, diferente da colher que só vai amassar, eu consigo fazer uma mistura melhor e continuar amassando e misturando toda a massa da minha terrine. Então, olha, nós já temos uma boa textura aqui. E o iogurte natural também é uma boa opção para poder fazer essa pasta. Quanto mais processado for eu conseguir colocar, mais cremoso vai ficar, mais pastoso ele vai ficar, como um patê realmente. Vocês vão ver na hora da gente passar. Como eu falei, tem pessoas que colocam a gelatina incolor, eu particularmente não gosto, eu prefiro essa, mas é possível, principalmente quando se tem com carnes, para poder aglomerar a carne, são colocadas as gelatinas. Janaína, tem alguma diferença da terrine italiana, francesa, brasileira? O que muda uma da outra? As coisas mais engraçadas são as brasileiras, né? Que a gente cria muito. Ninguém na culinária, dentro da gastronomia, é mais criativo que o brasileiro. A gente viaja ao mundo, traz uma receita e acaba adaptando aqui. Mas no exterior são muito características definidas, né? Principalmente ali a Suíça, eles trabalham muito com terrines de carne, e as italianas mais com queijos. Então, é uma receitinha para qualquer iniciante fazer, receber. Quando você recebe uma visitinha de última hora, é um prato perfeito. Justamente, por isso que eu optei por essa receita. Nossa massa aqui já está pronta. Eu vou ensinar a montar e eu preferi trazer tudo de forma que qualquer pessoa vai ter isso em casa e vai poder fazer. Porque às vezes você não tem um processador, não tem um fatiador, não tem alguma coisa. Então um garfo, uma bacia, uma faca, todo mundo tem para poder estar fazendo a terrine. Eu vou colocar aqui um pouquinho do lado e eu vou mostrar para vocês como que eu vou montar. As terrines, elas são montadas quase sempre em formas retangulares, tá? Conforme o evento, a quantidade de pessoas que você vai receber, você vai utilizar a travessa para estar sendo confeccionada ela. Como aqui é um demonstrativo, eu peguei essa média, em torno de 20 centímetros, tem essa forma. Mas eu poderia pegar, se nós fôssemos, por exemplo, um casal, só um bolzinho e fazer uma quantidade pequena. O que importa, que eu sempre falo, é você ter a técnica, aprender a técnica. Depois você vai poder fazer conforme a tua necessidade. Então, uma forma, eu trouxe aqui saquinho novinho, ó, um saquinho aqueles e eu vou colocar dentro da minha forminha para depois ajudar a desenformar. Agora, com o auxílio de uma colher, eu vou começar a fazer o molde dele. Vocês observem que muito pouco eu tenho contato com as mãos no produto, porque com os utensílios a gente consegue fazer a montagem dela. Janaína, sempre tem que ser no plástico ou pode ser um papel manteiga, de repente um outro tipo de papel que possa absorver ela? Olha, o que eu indico? Sempre o plástico, porque o plástico não deixa, como ele vai depois ficar um tempo na geladeira, não deixa a umidade da terrine sair, que é o nosso objetivo, ela ficar úmida, pastosa. O papel, ele deixa a umidade sair mais. Então, eu prefiro sempre o plástico, mas não, nada impeça, se de última hora eu não tenho, envolve. E quem sabe, então, coloca numa sacolinha depois do papel para deixar ele segurar, manter essa umidade da terrine. Senão pode ficar muito seco e ela vai ficar esfarelenta como a ricota. E não é o nosso objetivo aqui, porque o nosso objetivo é termos uma pasta para poder passar no pão, na torradinha, naquele acompanhamento que a gente... Às vezes a gente recebe pessoas em casa e precisa começar a fazer a organização muito cedo. É possível fazer de um dia para o outro ou sempre tem que ser feita no mesmo dia?
pergunta perfeita. Por que eu quis escolher essa receita? Ela é muito... Como são produtos já industrializados, os queijos, eu posso fazer até 4 dias antes de servir. Então, o que vai acontecer? Eu faço esse processo até aqui, que vai para a geladeira, e simplesmente a decoração que eu vou fazer no dia do evento. Então, ela congelada, não é indicado ela ser congelada, somente resfriada. Por quê? Porque o congelamento, como ele não é um ultra congelamento, ele é um congelamento tradicional, né, nas nossas geladeiras, ele retira a umidade do queijo e deixa seco, totalmente quebradiço. Então, por isso que a gente... Então, como eu falei, agora eu venho e com o auxílio do plástico, eu já comprimo aqui sem encostar na minha terrine. E aí eu venho com uma colher limpa e eu vou acomodar ela aqui, ó. O ideal, se for para consumir, eu resolver fazer isso no dia, pelo menos 2 horas dentro da minha geladeira para firmar a minha terrine. E a primeira parte, a base dela tá pronta e agora eu vou levar ela para minha geladeira. Enquanto ela vai gelar, agora eu vou dar uma organizadinha aqui na minha bagunça, eu vou fazer toda a parte que vai finalizar a minha terrine, que são, eu vou estar utilizando o salame italiano, vou estar utilizando, pode ser nozes, castanhas, amêndoas, e vou fazer um pesto no pilãozinho, para, como eu falei para vocês, que não vai estar sendo utilizado com processador, mas poderia ser feito com processador. Sempre um pesto fresquinho? Não necessariamente. Quando dentro da gastronomia as facilidades que a gente tenta são coisas práticas. Nem todo mundo tem frescores como um manjericão, uma salsinha, não tem. Só que também em contrapartida, quase sempre quem gosta de cozinhar tem. Então o ideal é sempre ter o frescor, sim, de ervas. E isso traz uma sofisticação, um sabor diferenciado para o prato, então é muito importante. Tem terrines que a gente pode colocar mel, melado, frutas secas, aí, como volto a falar no início do programa, indifere a questão do paladar. Então, o processo é o mesmo, mas a finalização ou o que vai dar o sabor dentro da terrine que vai fazer toda a diferença na apresentação do teu prato. Bom, agora eu vou me utilizar. Como eu vou utilizar uma única frigideira, que eu acho que facilita muito, a primeira coisa eu vou fazer a torra das minhas nozes direto na frigideira, sem precisar usar o forno. Então, por isso que eu vou estar agora fazendo isso, porque daí na mesma frigideira eu vou fazer o preparo do salaminho, tá bom? Então, eu vou aquecer a minha frigideira, eu ainda não coloco ela, espero dar o aquecimento aqui. Ela sempre tem que ser na frigideira, ela não pode ir para o micro-ondas, por exemplo, um forno elétrico? Pode, ela pode, só que o que acontece? Quase sempre é uma pouca quantidade, né? Se tu fizer, então tu não vai... Como professora eu digo, os custos envolvem muito uma receita, então a gente ter uma pequena quantidade para ligar um forno, por exemplo, de 40, 36 litros, não é viável. Então eu sempre opto, inclusive quando eu utilizo gergelim, quando eu utilizo sementes para saladas, eu faço tudo na frigideira, porque aí eu simplesmente vou torrar a porção que eu vou utilizar. E senão ela fica uma quantidade muito grande torrada e a gente sabe, se a gente não utiliza as oleaginosas, o famoso ranço, elas ficam oxidadas e fica com aquele gosto ruim. Então, por isso que eu faço sempre pequenas porções assim. Então, a nossa frigideira já está aquecida. Eu estou utilizando aqui uma frigideira bem grossa, que isso é bastante importante porque ela mantém o calor mais uniforme e presente, tá? Então, agora eu só vou colocar aqui, só mesmo para dar uma torradinha. Janaína, quem serão os convidados aí para essa bancada para poder cozinhar contigo, aprender receitas e trazer também para o público receitas diferentes? Olha,
todos serão muito bem-vindos, contando suas histórias, provando da minha comida, eu provando a comida deles e tendo essa conexão, essa troca real de histórias. A gente quer que o público que vai estar em casa possa se conectar e entender um pouco a história de um grande empresário, de uma dentista, de um personal trainer. E assim por diante, todas as profissões serão muito bem-vindas aqui. Aqui vai ser uma troca, porque quando as pessoas têm sucesso nos seus negócios, todo mundo tem um pouco de curiosidade em saber o que essa pessoa fez para ter sucesso. Qual foi o planejamento? O que aconteceu para essa pessoa ser reconhecida, às vezes, nacionalmente? Eu tenho aqui na minha mente vários convidados que eu quero ter nessa bancada. E eu espero que você que esteja aí assistindo esteja aqui comigo para a gente poder fazer realmente essa troca de conexões, de histórias e tudo aquilo que a gente possa vivenciar nessa bancada. E aquele que não sabe cozinhar, vai poder vir? Vai poder vir e provar a minha comida. E eu tô pensando até em deixar escolher o prato, viu? Só se for uma coisa muito, mas senão eu gosto de desafios. Então o meu convidado vai vir e a gente vai poder aí se desafiar, cozinhar junto, dar muita risada e de forma leve, gente. Eu quero que isso aqui seja leve, como se fosse estar na minha casa, na sua casa, e a gente possa fazer essa troca, tá bom? Então não vai nada de gordura aqui, eu não mencionei isso, mas se você estava ali observando, nós não colocamos nada de gordura aqui, então somente com o calor, como se fosse que as nozes estivessem no forno. Mas pode ser amêndoas, pode ser castanhas, qualquer oleaginosa, ou também pode não ter, tá? A gente faz porque fica mais sofisticado a nossa terrine, tá certo? E a terrine, ela combina com vinho, combina com espumante, o que pede para dar aquele toque especial? Olha, como bem perguntado, eu indico com bebidas mais leves, mas já vou deixar de antemão aqui que nós vamos ter convidados especializados que vão falar sobre essa composição das comidas, dos pratos, de temperatura, de sazonalidade. Qual vinho? Qual comida? É com carne? Eu tive a oportunidade já de ter convidados que me falaram que, na verdade, o vinho, o acompanhamento, é conforme o paladar, o que eu gosto. Então, a gente tem que desmistificar um pouco o que é rotulado pelo mercado. Se eu gosto de vinho tinto, eu vou tomar um vinho tinto. Se eu gostar de um vinho branco, eu vou tomar. Se for uma espumante, um chá gelado, tem pessoas que não bebem álcool. Então, isso é conforme cada pessoa gosta. Mas nós teremos pessoas que virão nessa bancada falar sobre vinhos, espumantes e com o que mais harmoniza. Eu acho que essa seria a palavra. Com o que mais harmoniza as comidas. Janaína, você tem uma habilidade muito grande na cozinha e se percebe. Esse prazer de cozinhar, de receber, despertou quando em você esse desejo? Olha, desde que eu aprendi a falar, eu já sabia que eu gostava disso, sabe? Sempre fui apaixonada pela área gastronômica, sempre tentei aprender muito. Eu tenho uma facilidade, eu só vou, antes de continuar, ele já deu o cheirinho aqui que tá torrado, tá? Então eu vou só desligar para continuar falando com vocês. A gastronomia, ela veio como um presente muito grande na minha vida, mas a minha mãe me conta que aos 4 anos eu já gostava muito da parte de, como eu não cozinhava, ela me deixava decorar maionese, saladas, o próprio prato, ela servia e eu arrumava meu prato. E eu acho que é como qualquer profissão, a gente vai criando habilidades, aprendendo e o dom, e aí vai moldando. Então se tornou uma paixão e casou muito com a parte técnica da engenharia de alimentos. E eu sou muito feliz em 20 anos de estar dentro dessa profissão tão bonita que eu digo, é a área de alimentos. Sou mestre, sou doutora, mas o que faz essa grande diferença é toda a minha experiência nesses 20 anos que eu nunca saí da área de alimentos. Pois é, você é apaixonada pela cozinha e como é que a gente mantém a forma dominando uma cozinha? É difícil. Eu particularmente sou uma pessoa que eu tenho que me cuidar, porque eu engordo muito fácil. Então eu tento durante, principalmente os 5 primeiros dias da semana, manter a dieta e no final de semana eu extrapolo. Mas a gente tem muita receita, eu já tive o meu próprio negócio dentro da área de alimentos na área saudável, então tem muita receita boa, gostosa, que desmistifica que comida saudável não é saborosa. E também teremos convidados aqui que faremos comidas leves, saborosas,
que vocês vão ver que é muito, muito gostoso mesmo poder comer e de forma saudável. E qualquer receita também a gente pode adaptar. Aprendeu a fazer a terrina assim, de repente quer pôr um toque mais do seu paladar, é possível em qualquer prato? Em qualquer prato. Eu digo, a alquimia que eu falo da culinária, da gastronomia, ela é riquíssima, riquíssima. E quanto mais combinações a gente fizer, mais a gente vai ver que é possível estar modificando, criando, tendo ideias e surpreendendo. Quando eu recebo os meus convidados lá em casa, eles dizem para mim, mas não é possível que novamente tu está fazendo uma coisa diferente. Eu vou retirar agora aqui do fogo. Porque eu vou utilizar essa mesma. Deixa eu pegar com auxílio aqui. Eu vou ter que pegar que tá muito quente. Aqui não temos universitários, temos utensílios que nos dão esse suporte. Isso mesmo, aqui. E eu sempre digo, na cozinha a gente não pode brincar muito, ó. Se for um adolescente, uma criança, sempre com a supervisão do pai e da mãe ali para evitar um acidente. Isso, tu sabe que eu tenho curso para o Kids, né, das crianças, e eu sempre digo, muito cuidado. Cozinha não é lugar de brincar, nem entre adultos, que dirá com criança, tem que ter muito cuidado. Então eu vou reservar aqui as nozes e vou para a minha segunda etapa, que é agora com o salaminho aqui que eu vou estar fazendo. É uma receitinha que se faz rapidinho, porque as pessoas querem coisas práticas. Em quanto tempo, mais ou menos, fica pronto uma terrina? Eu faço em 20 minutos. Claro que aqui nós estamos pausando para mostrar para vocês, mas assim, meia hora, depois 40... Da prática é rapidinho. Isso. Uhum. Ó, eu peguei um saquinho, como eu não tenho luva, e você também em casa, para não ficar com... Ó, que eu vou pegar o salaminho aqui e vou fazer ele, vou picar ele em filetes. Estão pegando, conseguem pegar a imagem aqui? Eu nem desmanchei a pilhazinha que eu comprei, porque daí fica melhor ainda para picar. Que o meu intuito aqui é fazer pequenos filetes aqui. Isso. Então eu vou fazer só uma porçãozinha mais aqui. Vou reservar aqui esse restante. E eu vou voltar para a mesma panela, então eu não vou sujar outra panela. Então, cuidar que, por exemplo, essa panela está muito quente. Vou tirar aqui. Como o salaminho italiano ele é rico em gordura, muito rico em gordura, eu não vou colocar nada dentro da minha frigideira. Nada, nada. Eu só vou deixar como ele se fosse, pode ser bacon, pode ser peito de peru, tem gente que não come nada de origem suína, né? Então pode também. Pode usar criatividade. Pode usar criatividade. Ele já vai soltando a gordura com o calor. Ele é rapidinho. Muito rapidinho. Ainda mais numa panela boa assim. A qualidade a gente às vezes não valoriza muito, mas a qualidade de uma panela, de uma faca, dos utensílios dentro da cozinha, eles facilitam muito a nossa vida. Um dos equipamentos que hoje eu não trouxe aqui, que é o mandolim, eu não fico sem, porque ele fatia, ele rala e ele dispensa a faca, ele é muito bom. Nas nossas próximas receitas, com certeza vocês vão ver eu estar utilizando ele. Tem vários itens que não podem faltar numa cozinha, por exemplo, uma boa colher, um bom pegador. São itens necessários e que a gente vai usar a vida toda. Por isso, justamente, por isso que eu digo, às vezes um investimento, para quem gosta de cozinhar, é um investimento assim, as pessoas dizem, nossa, mas são anos. Então compre bem para ter sempre. Panelas, talheres, os próprios temperos, os ingredientes, tem coisas que tu não usa. 1 litro por exemplo, de um azeite de oliva, um balsâmico. Então, invista em coisas boas, porque for um doce, um leite condensado, coisas boas, porque não tem a dúvida de que o que estiver com qualidade, quando misturar, ele vai continuar com qualidade. Agora, se você botar um ingrediente diferente, que não seja de boa qualidade, você vai poder acabar com a tua receita, né? E trazer desgosto. Aquilo que eu falei da questão do sabor ranço, né? Que é a oxidação das gorduras. É muito desagradável um queijo, uma carne, um embutido.
está de forma que não vai agradar o paladar, porque vai estar ranço. E a pessoa vai dizer, está estragado. Porque realmente a oxidação, ela é uma coisa que está estragando, né? E o programa, ele vai ter o nome da Jonaína, vai ter um Conversando com a Jonaína, um tempero diferente, já pensou nisso também? Ainda não pensei. O nome está ainda com muitas dúvidas, mas assim, eu tenho certeza que até o público de casa vai me ajudar. A gente vai, entre nas redes sociais, eu vou desligar aqui para continuar conversando. Nas redes sociais a gente vai trocar ideias, colocar opções, escutar o nosso público que realmente queira estar com a gente. Qual nome vai ter esse programa? Mas eu tenho a coisa que, assim, eu diria que seria o slogan, é conexão mesmo, sabe? É a gente pessoas, gastronomia e as histórias de sucesso que vão mudar ou melhorar ainda os negócios das outras pessoas que estão em casa. Às vezes a gente vai falar de um livro, a gente vai falar de uma dieta, a gente vai falar de uma atividade física, coisas que realmente vão ajudar, através do entretenimento, mudar a vida das pessoas. Vocês prestem atenção que eu já desliguei, e como é uma panela de muito boa qualidade, ela continua torrando aqui o meu salaminho, tá? Então eu vou deixar aqui para continuar a nossa receita, tá certo? Então aqui vai ficar ainda paradinho aqui. Então vocês lembram das nozes, né, que a gente torrou ali? O que eu vou fazer? Umas maiores inteiras eu vou separar para decoração e outras eu vou picar. Cozinhar também desenvolve a criatividade, né? Porque você pensa na decoração, na forma com que as pessoas vão olhar para o teu prato, então tudo isso se encaixa muito bem também em ser criativo. Com certeza. E eu vejo que muitas pessoas elas têm essa vontade como uma fuga. Empresários. Eu tenho alunos empresários que eles querem como um lazer mesmo. Porque quando tu tá pensando o que você tá fazendo, tu não tá pensando naquele problema que tu tem, naquilo que tá na tua empresa, naquilo que tá no teu negócio. Então é um momento que realmente a gente para e tenta reproduzir. Então, qual também é o intuito? Que vocês possam reproduzir as receitas que nós vamos estar fazendo aqui. E nos marquem, que tirem suas dúvidas, nos chamem, que eu acho que isso que é o bacana, quando a gente consegue ter essa interação do programa ser importante, de certa forma, eu não peguei direito lá, que foi torrado, como é que, sabe? Olha aqui, estou fazendo, isso que, assim, motiva, sabe? Porque, claro, o programa ele vem, mas ao longo desses anos, é isso que me deixa muito feliz, que as pessoas dizem, Jo, eu vi que tu fez tal coisa, e eu fiz de novo, ou eu reproduzi, ou eu estou vendendo aquilo que tu me ensinou. Então, assim, eu digo, tu modificar e melhorar a vida das pessoas através do teu conhecimento é muito bom, é muito gostoso. E eu digo na minha área, na área de quem está assistindo em casa, são as diferentes áreas, quando a gente consegue mudar a vida das pessoas através do nosso conhecimento, é aí que eu acho que vale a pena, né? E eu muitas pessoas, outros negócios dentro da área de alimentos, que fizeram a diferença, que modificaram, que quando as pessoas falam, pensei em ter um negócio, até hoje eu lembro a cliente falando assim, eu não imaginei outra pessoa, sabe? Então, assim, claro, eu sempre digo, ganhar dinheiro é maravilhoso, mas tem coisas que não é o dinheiro, é o valor que tem. Então, por isso que eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, e acho que por isso que também eu desenvolvo tanta coisa dentro da área de alimentos, né? E como eu falei lá no início do programa, é uma forma que eu transbordo tudo isso que estou vivendo nesses 20 anos profissionais, né? E muito mais da minha vida, e que eu trago através da alimentação. Isso e agora com essa parte de comunicação, de poder trazer pessoas junto com a minha comida e trocar essas ideias. Então, continuando, eu trouxe um manjericão fresco e, como eu falei, a maioria das pessoas faz o pesto no processador, né? Bem moidinho. Eu trouxe um pilãozinho aqui, que eu vou macerar ele
de forma. Quem não tem pode fazer só picadinho, até vou picar mais ele aqui com a faquinha e vou colocar no pilão com o azeite de oliva. Vou colocar um pouquinho de sal. Tem diferença os azeites de oliva? Muito. Os azeites de oliva têm muita diferença. Nós teremos que ter um programa para falar, até já imaginando assim um convidado. Mas assim, de modo bem bruto falando, a acidez, o tipo de embalagem. Hoje a gente sabe que tem muita fraude no mercado que tem o próprio óleo de soja misturado. Então é importante ler o rótulo, porque muitos já falam que vai o óleo, outro tipo de óleo. E aí, quando o preço é muito barato, desconfie. Então o programa ele também vai servir como orientador para que as pessoas possam comprar um produto realmente bom, fazer essa análise quando estiver no mercado. Com certeza, porque eu acho que isso, eu sempre claro, o cozinhar, uma grande maioria das pessoas cozinha, mas a parte técnica ela é fundamental quando a gente fala assim, quem olha a validade? Quem lê um rótulo? Porque assim, na correria do nosso dia a dia, a gente se deixa um pouco disperso em dar essa atenção para os alimentos. E é de extrema importância, a gente tem vários casos, claro, eu trabalho nisso, mas vocês que são leigos na televisão, quantos casos de morte, quanta intoxicação, quantos casos de massa de problemas. Então, eu sempre digo, com comida não se brinca, comida mata. Então é muito importante a gente prestar atenção na procedência, na conservação. Eu levei para casa, você tem que ir para a geladeira, por que eu deixo fora da geladeira? É um produto de freezer, por que eu deixo na geladeira? Não é na geladeira, é no freezer. Entende? O descongelamento não pode ser feito em cima de uma bancada, ele não pode ser colocado na água, ele tem que ser colocado... Então eu acho que toda essa parte vai vir a somar dentro do nosso programa. Então eu vou utilizar aqui um azeite. Vou colocar uma quantidade para poder macerar. Então, de forma bem... Agora eu quero ver se aqui é um salzinho. É uma ervinha. Vou botar um orégano seco. E aí eu deixei um pouquinho do queijo aqui sobrando, que eu vou colocar aqui também no meu pilão do parmesão. Certo? Que forma com tempero. E aí eu venho com o pilãozinho e vou macerar. No processador ele vai ficar bem líquido, bem... Mas aqui para nós, como eu falei, quem não tiver o pilão vai pegar um bolzinho, um potinho e com o próprio garfinho, sempre o garfo, não uma colher, que daí tu tem mais área de contato com o alimento e ele vai soltar mais os aromas, né, que é o nosso intuito de sabor aqui dentro no nosso caso aqui é terrine. Janaína, quando a gente vem com as compras do mercado em casa, sempre há aquela dúvida, devo guardar na geladeira, tudo tem que ser lavado antes? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Aí eu vou te dizer, depende do produto, depende do que porque a gente compra desde produtos de limpeza a alimentos. Eu imagino que a tua pergunta seja sobre alimentos, né? Alimentos, o ideal é ser passado com álcool 70%, não lavado, tá? Se tiver empoeirado, sujo, lavado. Mas hoje a gente já vê a preocupação dos mercados em estar tudo mais limpo, organizado, para chegar ao consumidor em casa melhor. Então, se tiver muito sujo, tem que sim lavar, passar um álcool 70, esperar secar e depois para poder ser guardado, tá? Então, tem que ter muito cuidado e prestar mais atenção ainda, o que eu acho pior que eu vejo, pessoas que abrem produtos, a validade é quando a embalagem está fechada. Quando você abre um produto, a validade depende de cada produto, ela já modifica. Temperatura diferente, manipulação diferente, então tudo isso interfere. Então, o que tem que prestar atenção? Sempre vai estar escrito na embalagem, por isso a importância de estar sempre comprando com procedência. Após aberto tantos dias, após aberto guardar de tal forma, em tal temperatura, fechado, ambiente seco, então isso é muito importante. Então
aqui eu já macerei. Então nós vamos fazer um combinado. O cheirinho está fantástico. O manjericão, as ervas frescas, elas dão, como eu falei antes, uma sofisticação, um sabor muito diferenciado com carnes, com pães, com saladas, molhos. Então, está pronta essa primeira parte, está pronta as nossas nozes, está pronto o nosso salaminho. E agora, após um período, nós vamos desenformar a nossa terrine. Então eu vou me utilizar dessa tábua aqui para fazer e a gente fazer a finalização dela. Então ela tá bem geladinha. Então, como eu falei, ó, ela já tá bem compacta, eu vou abrir ela. Vou fazer a virada. Sempre cuidar a base onde você vai colocar, né? E aí eu venho com o molho pesto e já aproveitando e falando, o que vocês podem estar utilizando aqui? Mel, melado, nós temos também alguma geleia de frutas como de morango, de damasco. Então eu venho com a minha mistura. Sempre primeiro a parte que vai envolver a minha terrine. Pode ser tomatinhos confitados. Nós vamos fazer alguma receita com tomatinho. Aí eu venho com os meus picadinhos aqui. Eu posso colocar um pouquinho em volta. E aí as nozes que eu deixei maiores, eu vou colocá-las por cima. E agora eu venho com o meu tostadinho aqui. Para vocês verem a qualidade dessa panela, ela continua quente. Então ele fica crocante, eu vou colocar ele por cima. Deixa eu pegar com o apoio de uma faquinha aqui, para não cair fora aqui. Agora vocês imaginem receber os convidados de vocês com um prato desses, fácil de fazer, elegante, sofisticado. Eu serviria com uma boa espumante. Agora eu vou cortar esse pãozinho aqui, que ele pode ser acompanhado tanto com pão, um pão italiano, torradinhas, o Happy 10, aquele cortadinho tostado, sempre com alguma coisa que tenha crocância. Então eu só vou limpar essa faquinha aqui. É aquela receita para surpreender, até quem não sabe cozinhar vai conseguir fazer essa receita. Com certeza, e aproveitando, pessoas que trabalham na área podem até fazer para vender. Então eu acho assim, a gente, claro, quer que todo mundo possa fazer em casa, mas quem trabalha com mesas com coquetéis para empresas corporativas, é uma excelente opção para você estar deixando bonita a tua mesa, elegante, como eu falei, e podendo estar servindo a terrine como um prato assim diferenciado. Eu tenho certeza que muitas pessoas que não conhecem vão perguntar: o que é esse prato? Porque várias vezes eu fiz e surpreendeu. Então aqui é um pãozinho italiano, eu tento sempre cortar ele de forma também enviesadinha assim, que faz todo o charme
para vocês estarem servindo. Não precisa cortar todo, claro. Se tu tá num grupo de pessoas maior, tu vai ter que ter uma maior quantidade de pão. Aí você corta conforme você quer, coloca na bandeja que você vai servir, até para ficar um charme do pão, para não ficar aquela coisa todo cortado como uma terrine. E agora chegou o grande momento, eu vou provar para vocês verem se tá ou não gostoso. Mas eu quero que cada um de vocês que esteja assistindo passe em casa para ver se a terrine é boa mesmo ou não. Eu vou tentar pegar um pouquinho de tudo aqui, ó. Ela fica super cremosa. Vou pegar umas nozes aqui. O cheirinho tá muito bom. Gente, vale muito a pena fazer. Vocês podem fazer em porções, ou grande como eu fiz aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem com a família de vocês, levem para os negócios de vocês, porque realmente vale muito a pena. Eu espero todos vocês nos próximos programas conectando gastronomia e muitos cases de sucesso. Até a próxima!